Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora de arte Fernanda Gomes. Hoje a nossa aula vai fazer uma viagem no mundo das letras de músicas, que as canções brasileiras, elas contam muito a história de momentos importantes do nosso país, relacionados à cultura, a questões sociais e à política também. Então nós vamos fazer essa viagem conhecendo as canções que fizeram parte de momentos importantes. Vamos para a nossa tela para você junto comigo e observando essas canções que trouxeram parte da nossa história. Então, olha só, a nossa aula vai falar sobre música e história, o Brasil cantado em canções. Nós vamos começar pela Era Vargas, onde o samba ele passou a ser a identidade nacional. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas usou a música como forma de construir uma identidade nacional. E o samba passou de marginalizado a símbolo do Brasil. A música Aquarela do Brasil exaltava a pátria e foi usada para promover o nacionalismo. Olha aí na nossa tela, acompanhem a música e acompanhem também um trechinho da letra que eu coloquei aí para vocês. Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo trovador, a merencória, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona caminhando pelos salões arrastando. Então, nesse período, o samba ele se tornou a identidade nacional. Noel Rosas foi o compositor e responsável também por levar para o rádio essas obras tão importantes e que conseguiram trazer para o Brasil uma identidade própria. E o samba se tornou, inclusive, hoje, patrimônio nacional brasileiro. Ainda sobre a era Getúlio Vargas, durante esse período, a música foi usada como instrumento político e cultural para fortalecer a identidade nacional. E o samba, que antes era marginalizado, foi valorizado e passou a representar o Brasil oficial. E a canção Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, ela exaltava também o país com um tom patriótico e otimista. E o rádio, através de Noel Rosas, por exemplo, ele amplamente foi utilizado pelo Estado para divulgar essas músicas e criar uma imagem positiva do governo, consolidando o nacionalismo como ideologia dominante. Agora, nós vamos falar de um outro momento, um momento importante também para a música brasileira e que retrata parte da nossa história, as canções que foram produzidas nessa época, que é a ditadura militar. Diferente da era Vargas, né, onde o samba se tornou aí uma identidade do país, lá na ditadura militar, o artista ele não tinha voz. Aliás, o povo não tinha voz. Vamos então para a nossa tela para você acompanhar como foi esse período. Aí você consegue ver as imagens que retratam as manifestações, principalmente de artistas nesse período. Você vê aí artistas em manifestação nas escadarias do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, fazendo aí um manifesto contra a censura, nessa imagem aí do seu lado esquerdo, e do seu lado direito, você vê a imagem que representa, né, que conta aí um pouco a polícia mesmo reprimindo estudantes em greve durante a invasão da Universidade de Brasília, em 1977. Então, esse período da ditadura militar, muitos artistas, eles usaram metáforas e poesias
para criticar o regime. Cálice é um exemplo forte, né? A palavra cálice, ela representa ao mesmo tempo o silêncio imposto, né, pela ditadura e o sofrimento vivido. E você vai conseguir entender um pouco mais ouvindo a canção de Chico Buarque e Gilberto Gil, Cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Pai, afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga? Então, Cálice fala tanto desse sentimento de se calar mesmo, né, de não ter voz, quanto o sofrimento vivido pelos artistas, pelas pessoas na época da ditadura militar. A gente teve um filme lançado há pouco tempo, com a Fernanda Torres, e que foi inclusive ganhador de Oscar, que retrata, né, esse momento tão difícil vivido pelo brasileiro no período da ditadura militar, onde as pessoas não podiam falar. E os artistas, eles usavam as metáforas para que pudesse falar alguma coisa, fazer crítica ao sistema nesse período. Vamos ainda acompanhar sobre a ditadura militar, que a música ela se tornou uma das principais formas de resistência e crítica social. E com a forte censura imposta aos meios de comunicação e às artes, muitos compositores, eles recorreram, como eu falei, às metáforas, os simbolismos, a ambiguidade para poder driblar a repressão. Quem falava nessa época correria o risco de ser morto, de ser extraviado, né? Então, canções como Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, expressavam esse sofrimento e o desejo de liberdade da população. E, ao mesmo tempo, gêneros como a MPB floresceram, cresceram, reunindo artistas engajados politicamente que falavam por uma geração que foi silenciada nesse período da ditadura militar. Agora, nós vamos para um novo momento pós-ditadura militar, onde a música também contou muita história, né? Ela traz, como eu disse lá no início da nossa aula, que a música ela é história cantada. E a gente vai trazer aqui o nosso Brasil, a história do Brasil cantada, né, através da música. Vamos aí para o nosso próximo slide, que é quando fala desse período de transição entre a democracia, né, a ditadura militar e a democracia. Então, houve aí a redemocratização e a esperança. Você vê aí ao seu lado esquerdo, imagem do cantor Milton Nascimento no comício da Candelária, uma foto aí do Vidal de Trindade. Você vê também à sua direita artistas fazendo aí manifestações, pedindo as eleições diretas, que foi no período, né, das diretas já. E na transição para a democracia, as músicas elas expressavam saudade dos exilados e a esperança. E o Bêbado e a Equilibrista, essa canção ela virou símbolo da luta pelas diretas já, que foi o período em que pôde haver, a população poderia escolher o seu representante. Então essa música, ela homenageou figura importante como a militante Zuzu Angel. Ouça aí um trechinho dessa música e se você quiser saber mais, é só acessar a nossa plataforma que lá terá links para que você possa conhecer essa e outras canções que fizeram parte desse momento.
caía à tarde feito um viaduto, um bêbado trajando luto. Me lembrou Carlitos, a lua, na qual a dona do bordel pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata-borrão do céu chupavam manchas torturadas. Que sufoco louco, o bêbado com chapéu coco. Muito boa essa música, viu? Aconselho você a acessar, ouvi-la toda, porque aqui a gente só pôde colocar um trechinho para você por conta do nosso tempo, mas você pode acessar as nossas plataformas e até pesquisar. Tem aí, olha, o nome da música aí na sua tela, que é O Bêbado e a Equilibrista. Ela é de João Bosco e Adir Blanc, de 1979, mas você consegue ver o quanto essa canção ela é contextualizada. Ela fala de um momento passado, né, de 1979, do processo de transição da ditadura militar para a democracia. No entanto, se a gente for olhar com um olhar diferente, a gente consegue encaixá-la no momento que a gente vive hoje, não é? Então, ouça ela melhor numa outra oportunidade. Agora a gente vai falar dos anos 2000, quando foi possível já ter acesso à democracia e os artistas passaram a ter muita voz, a ser ouvido e fazer crítica ao sistema, à sua vida de periferia e tantas outras. Vai aí para a nossa tela para você observar que nos anos 2000 em diante, as canções já trouxeram muitas críticas sociais e diversidade. E nessa virada de século, gêneros como o rap, o funk e o pop têm abordado temas como racismo, desigualdade, a identidade. E os Racionais, eles falam sobre o cotidiano nas periferias. O Emicida, ele usa a arte para espalhar consciência, resistência e amor. Veja essa canção chamada Amarelo. Anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri. Então, essa canção ela já trouxe aí uma reflexão, né, de vivências da sociedade. Então, ela já faz crítica ao sistema, já fala das dificuldades vividas na periferia, né, de quem não tem acesso a políticas públicas de qualidade. Agora, gente, vamos para a nossa atividade, para o nosso quiz, para a gente responder algumas questões e junto aqui ficar mais a par do conhecimento sobre o período em que as canções elas retratam histórias vividas, de momentos importantes vividos no nosso país. E eu quero que você anote tudo no seu caderno ou no seu celular, as respostas que você acredita que são as corretas e, ao final da nossa aula, pode fazer aí um quantitativo de quanto você acertou. Tenho certeza que sobre música você sabe muito aí, porque qual é o jovem que não ouve música, né? Que não conhece a história das músicas? Muitos têm acesso a playlists aí importantes e eu acredito que agora, com essa aula, você vai ouvir músicas de um tempo passado, mas que você vai aprender histórias importantes que elas contam. A nossa primeira questão diz o seguinte: a música Aquarela do Brasil, de 1939, de Ari Barroso, foi muito utilizada no governo de Getúlio Vargas para... Veja bem, que nós falamos lá no início da nossa aula. Letra A, denunciar a miséria nas cidades. Letra B, promover o samba como cultura de resistência popular. Letra C,
criar uma identidade nacional e exaltar o patriotismo. E letra D, incentivar a imigração para o Brasil. E letra E, criticar a repressão política da ditadura militar. Nós estamos falando de momentos diferentes, né? Nós falamos sobre a era Vargas, falamos sobre ditadura militar, falamos do processo de transição da ditadura militar para a democracia e falamos dos anos 2000 em diante, onde a música, os artistas utilizaram a sua voz para fazer críticas sociais, fazer reflexões a respeito das suas experiências vividas em comunidade. Então, essa pergunta, ela traz aí como resposta correta, veja se você acertou e colocou aí de forma correta no seu caderno ou no seu celular. A pergunta é a seguinte: a música Aquarela do Brasil, de Ari Barroso, foi muito utilizada no governo de Getúlio Vargas para... Então, a resposta correta é a letra C, criar uma identidade nacional e exaltar o patriotismo. Por isso que o samba, ele é sim uma identidade do Brasil. Ele é conhecido, o Brasil inclusive é conhecido fora, né, pelo mundo afora como o país do samba, assim como ele é o país do futebol. Vamos para a nossa próxima questão, a de número 2, que diz o seguinte: durante a ditadura militar, músicas como Cálice, de Chico Buarque e Gilberto Gil, foram importantes porque... Vamos às alternativas. Letra A, defendiam diretamente os militares, incentivavam os jovens a consumir produtos culturais estrangeiros. Letra C, utilizavam metáforas para driblar a censura e criticar o regime. Eram compostas apenas para fins religiosos. E letra E, apoiavam a censura e o silêncio da sociedade. Então, nós falamos lá no início da nossa aula que no período da ditadura militar, os artistas eles encontravam uma forma, né, de falar sobre o sistema, de fazer crítica ao sistema, utilizando metáforas para poder falar da sua angústia vivida. E Cálice foi uma das músicas que conseguiu trazer um pouco desse sentimento. Então, a letra correta para essa questão é a letra C. Utilizavam metáforas para driblar a censura e criticar o regime. A nossa próxima questão, de número 3, a música O Bêbado e a Equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc, tornou-se um símbolo da campanha pelas diretas já. Por quê? Letra A, foi usada como jingle político oficial. Letra B, representava o orgulho do povo militar. Letra C, expressava apoio à volta da monarquia. Letra D, trazia temas religiosos e espirituais. E letra E, simbolizava a esperança na democracia e homenageava vítimas da repressão. Então, gente, O Bêbado e a Equilibrista, vou trazer aqui a resposta, porque o nosso tempo está acabando, então a gente tem que correr aqui. A resposta correta é a letra E, simbolizava a esperança na democracia e homenageava vítimas da repressão. Na nossa próxima questão, nós vamos aqui trazer um pequeno trechinho da canção Amarelo, do rapper Emicida, para que você responda as alternativas a seguir, tá? Presta atenção. Ele anda do meu lado e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Então, vamos agora para as questões e eu gostaria que você fizesse uma relação da canção com as alternativas que aparecem aí para você, tá?
responda de forma correta, pensando sempre nessa contextualização, tá? Na canção Amarelo, o rapper Emicida utiliza sua arte para: letra A, enaltecer somente o passado histórico. B, criticar apenas estilos musicais antigos. C, celebrar a diversidade e promover o amor e a resistência. Letra D, incentivar a alienação cultural. E letra E, propagar a violência como forma de protesto. Qual é a resposta correta para essa questão? Nós falamos que dos anos 2000 para frente, né, em diante, os artistas eles usaram a arte para fazer críticas ao sistema de forma com mais liberdade, né, com o direito, usando o seu direito democrático de poder falar. Então aqui o Emicida, ele faz uma celebração mesmo à diversidade para promover o amor e a resistência. Então ele conta, essa música é muito interessante, vale a pena ouvi-la e tentar fazer essa interpretação do que ela traz como crítica mesmo social. Então a resposta correta é a letra C, está aí, e eu espero que você tenha acertado o maior número de questões do nosso quiz. A nossa aula de hoje falou sobre o contexto histórico de algumas músicas, como Aquarela do Brasil, Cálice, O Bêbado e a Equilibrista e Amarelo, do rapper Emicida. E essas canções, elas dizem muito sobre momentos importantes vividos em nosso país. Então, as músicas, elas não são apenas entretenimento, elas são documentos vivos da nossa história. Inclusive, nas questões de Enem, cai muita, nas questões de arte, língua portuguesa, cai muito sobre questões utilizando o suporte da música, da arte de modo geral, para contextualizar histórias, parte da história. Você precisa conhecer e saber o que tem por trás dessas canções, por trás de uma obra de arte, e saber qual é o contexto dela, por que ela está sendo cantada dessa forma, né? Então, a nossa aula deu essa parcela de contribuição para você que nos assiste. Muito obrigada pela sua participação, por estar nos assistindo, e a gente se encontra na próxima.